eu estava aqui estudando e aí eu resolvi montar um post para vocês falando a respeito do Zyn, que vale muito a pena vocês conhecerem e darem aí um alerta para as pessoas. O que significa isso? Bom, é um sachê de nicotina, é mais uma armadilha de nicotina que as pessoas estão caindo. Eu estou vendo muita gente começando a usar o Zyn por uma série de enganos. Esse travesseirinho aqui, então, é um sachê que a pessoa levanta a gengiva e coloca entre a bochecha e a gengiva, e isso vai absorvendo nicotina. Bom, qual é o problema? O principal problema é a dependência, assim como os cigarros e os vapes causam dependência, a nicotina, por essa via, sendo absorvida pela gengiva, também causa dependência. Existe uma inflamação, tirar aqui, uma inflamação na boca, não precisa ser nenhum especialista para perceber como é que está essa gengiva aqui, inclusive o estado desses dentes, né, o mau estado de conservação. O Zyn acaba promovendo também a retração gengival, que a gente observa aqui facilmente, e ele está muito popular, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa também tem um similar, que é o snus. Eu até fiz um post sobre isso. Quem quiser, procura aqui para saber um pouquinho mais sobre o snus. Bom, e aí nós temos o quê? Mas, Maurício, por que as pessoas usam então? Bom, primeiro pela sensação. Tem gente que tem uma sensação boa usando a nicotina. Ela traz uma sensação, sim, agradável para algumas pessoas. Inclusive porque ela diminui a ansiedade. Peraí, você está falando que então ela serve para ansiedade? Não, de jeito nenhum. Ela não serve para melhorar a ansiedade. Inclusive, quem usa com essa finalidade fica cada vez mais dependente da nicotina, vai precisar de doses cada vez mais altas de nicotina para poder diminuir essa ansiedade. Vai aumentando a concentração de nicotina. É só pensar naquela pessoa que fuma cada vez mais cigarro comum, vape, e aqui no caso, a pessoa vai colocando mais sachês na boca para tentar diminuir essa sensação aí causada pela falta da nicotina. Maurício, mas o Zyn pode ajudar alguém a parar de usar a nicotina? Não, esse é um outro engano. O Zyn não ajuda, ele vai fazer com que a pessoa use cada vez mais e cada vez doses mais altas de nicotina. São raros os casos, é muito raro você ver uma pessoa que conseguiu parar de fumar, parar de usar o Zyn e foi decrescendo a quantidade de nicotina. Geralmente ela aumenta a quantidade do Zyn e usa cada vez com mais frequência. Ah, Maurício, mas não tem fumaça. Será então que não faz tão mal assim? Faz mal, sim, só que faz mal para outros órgãos e sistemas, né? Eu estou, inclusive, aqui, olha, com o Jornal Brasileiro de Pneumologia, tem esse artigo falando das formas não habituais do uso do tabaco. Inclusive, aqui, olha, não existe forma segura para o consumo de tabaco. Então, esquece. Teve nicotina, esquece, isso não vai ser adequado para a pessoa. E uma outra coisa diz respeito à via de administração, que a gente chama de via bucal. A pessoa coloca aqui, cai direto nos vasos sanguíneos, inclusive tem uma particularidade que nem passa pelo fígado, né? Isso a gente fala num outro post aqui. Diferente, por exemplo, de um comprimido, de uma cápsula, que quando a pessoa toma, vai primeiro para o estômago, e daí segue um outro caminho. Essa via de administração ela é muito mais rápida. Então, e aqui tem um outro detalhe que eu gostaria que vocês entendessem. A nicotina é um estimulante do sistema nervoso central e é uma das substâncias que causa mais dependência. Inclusive, tem muita gente que se engana achando que a nicotina ela baixa a pressão arterial. Não, ela aumenta a pressão arterial, ela aumenta a frequência cardíaca. Então, em resumo, hashtag 0Zyn. E agora você já tem informação, a escolha é sua.